Fala pessoal, Daniel aqui e hoje a gente vai aprender direito como formatar como tabela. Ah, mas a gente já não trabalhava com tabela? Presta atenção. Nesse vídeo de hoje vocês vão aprender a como trabalhar com tabela de um jeito rápido, fácil, de um jeito que vai agilizar seu serviço. Caso você não saiba nada de Excel, você está iniciando, tem dúvida, tem os vídeos anteriores, procura lá na playlist de Excel. São os vídeos anteriores que a gente passou, passando o básico do Excel, que é mouse, como selecionar, preencher, arrastar, formatar célula, questão de referência, coisas básicas do Excel que é interessante você saber antes de acompanhar aqui. Então, se você não tem muita noção, dá uma olhada lá naquela playlist. Já tem uma noção? Pô, vamos começar aqui. Qual que é a diferença do que a gente fazia para o que a gente vai fazer hoje? Só a utilização de uma ferramenta formatar como tabela. É isso aqui, ó. É essa ferramenta aqui, ó, formatar como tabela. Você clica nela aqui, ó. Tá vendo? Tem várias formatações. Ou aqui no inserir eu tenho essa opção, ó, tabela, tá? É exatamente o mesmo resultado. A diferença é que lá eu seleciono um layout. Aqui ele coloca o layout padrão que eu consigo alterar depois. Lembrando que a nossa ideia aqui é você trabalhar com uma planilha onde fique fácil você interagir ela com o seu Power BI para fazer seus relatórios ou até direto fazer os dashboards dentro do Excel, mas facilitar a sua vida. Tá? Então vamos entender a nossa situação aqui, que é essa, ó. Eu tenho uma tabela aqui, eu já criei, essa já está formatada como tabela, essa não. Eu tenho o nome da pessoa, a data de admissão e a cidade, tempo de empresa, que eu vou fazer o cálculo de acordo com a admissão, o salário que ela recebe atualmente e a porcentagem de aumento, o valor já ajustado aqui, né? Essa porcentagem de aumento vai ser, se ela trabalha 5 anos ou mais na empresa, ela vai ganhar 10% de aumento. Se ela trabalha menos de 5 anos, 5% de aumento. Coloca na sua cabeça. Eu tenho duas possibilidades de resultado. Função C, ponto. Ah, e se forem 3, 4, 10? Função C. Os cálculos que eu vou fazer nessa, eu vou jogar nessa daqui para você ver a diferença que dá. Então vamos aqui, ó. Primeiro cálculo, tempo de empresa. Eu vou fazer o jeito mais simples possível. Eu vou pegar o ano de hoje. Vou só escrever direito, né? O ano de hoje menos o ano da data de admissão, tá? Ela vai me dar um valor ali, ó. 3/1 de 1900. Tá certo, Daniel? Lógico que não. Como eu estou fazendo conta com duas datas, o Excel me retorna um valor em data. É só eu falar para ele, Excel, isso não, meu querido, é números, traça geral. Vamos jogar no geral, olha. Pronto. 3 anos. Boa. Salário atual, 1.500. Aumento. Esse porcentagem de aumento entra na função C que eu falei ali. Então, vamos falar, ó, 5 ou mais, 10%, menos de 5, 5%. Igual se esse valor for maior ou igual a 5,10%. Caso contrário, 5%. Besta sim. E aqui, valor ajustado vai ser o valor de acordo com a porcentagem formada aqui. Já expliquei, porcentagem no Excel você faz o quê? Pega o valor e multiplica pela porcentagem. Tá? Como que funciona? O ajuste é um acréscimo no valor, eu vou pegar o valor e somar com o resultado dessa conta. Ah, é um desconto, eu pego o valor e subtraio do resultado dessa conta. Só isso. Nesse caso é um aumento, então C. O valor, eu vou fazer tudo isso numa célula só. O valor mais o valor vezes a porcentagem. Como assim, Daniel? Ele vai fazer o valor mais o valor e multiplicar pela porcentagem? Não, no Excel ele utiliza o padrão da matemática, diferente da calculadora, que ele calcula conforme você vai digitando. Aqui não, ele vai resolver a expressão. Dentro da matemática, a expressão, eu resolvo exponenciação, raiz quadrada primeiro, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. No caso de adição e subtração, se estiver na mesma conta, ele resolve na ordem que aparece, certo? Ou multiplicação e divisão. Caso eu queira que ele faça alguma conta antes, eu posso utilizar o parênteses, coloca aquela conta. Por exemplo, se eu quisesse o mais fosse antes do vezes, eu colocava essa conta de mais entre parênteses. No caso aqui, ó, é só eu dar Enter que ele vai multiplicar isso daqui e somar com isso daqui.
Tá lá, pronto. Complicado, mas mais fácil fazer. Primeira coisa, já chegamos no resultado. Agora eu quero cadastrar uma outra pessoa. Detalhe, não está formatado com tabela. Vai ficar assim, ó. Vamos cadastrar o Carlos. Ele entrou dia 1 de 2017 ali. Pronto. Deixa eu configurar direito essa data aqui, ó. Eu quero como data abreviada. Pode ser a mesma cidade também, não tem problema. E aqui eu vou ter que fazer a fórmula de novo? Não, a gente aprendeu que dá para clicar e arrastar aqui, ó. Beleza. O salário dele vai ser 2.300. Porcentagem de aumento. A gente viu que é 6 aqui. Tem que dar 10% aqui, então vamos arrastar a fórmula. 10%, maravilhoso. E o valor ajustado, arrasta a fórmula. Aí. É muito comum você ver... Corta isso aqui, fica bonitinho. É muito comum você ver a pessoa fazer isso aqui, ó. Ela já pega e já arrasta todas as fórmulas assim para ficar um monte de linha. Isso aqui, para ficar um monte de linha aqui já fácil para digitar. Tá vendo? Olha lá. Deixa um monte de fórmula aqui. Olha lá. Pronto, a pessoa que for digitar aqui embaixo já está com a fórmula ali para não precisar ficar arrastando a fórmula. Beleza, funciona, é legal. Pero não muito. Vou mostrar aqui como faz a formatação como tabela. Depois a gente vai fazer os mesmos cálculos aqui, onde já está formatado como tabela, e vamos inserir novos itens, só para vocês verem a diferença. Só nisso daí já dá diferença. Então vamos lá. Eu vou clicar em uma linha preenchida da minha tabela, qualquer linha, certo? Pode ser aqui, não está preenchida. Se eu for formatar como tabela, que eu vou usar esse recurso aqui, ó, primeiro, tá vendo, ó? Ele só identificou esta célula, porque não tem nada preenchido em volta. Então, mas tem a borda não significa nada nesse momento aqui, tá? Então, eu clico em uma célula preenchida, se fosse nessa funcionaria. Tá lá, ó. Tá vendo que ele já selecionou todas as células ali. Volta para cá. Então, pode ser aqui ou pode ser ali em cima. Vamos formatar como tabela aqui. A outra forma que cai exatamente na mesma tela é inserir tabela. Vendo? Exatamente a mesma situação. O detalhe principal é, minha tabela tem cabeçalho. No caso, é a minha primeira linha. Se não tiver cabeçalho, ou se isso aqui não tiver marcado, e você der OK, ela vai automaticamente inserir uma linha aqui em cima, dando nome automático para o seu cabeçalho. No nosso caso, eu já tenho um cabeçalho, então eu vou deixar marcado como minha tabela tem cabeçalho, dei OK. Pronto, ó. Formatou como tabela, layout padrão aqui, do mesmo jeito que estava. O que muda quando eu formato como tabela? Primeiro, você já vê que o layout, ele criou esse layout aqui, uma linha branca e outra cinza. Eu consigo mudar o layout por aqui, ó. Eu tenho alguns layouts muito bonitos, discretos, tá? Maravilhosos. Vamos botar aquele padrão lá, que eu sempre uso esse, tá? Outro detalhe, você viu que já aparece a linha, o filtro aqui, ó, a gente não falou sobre filtro, mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre filtros. Tem outros, porém, mas de cara o que a gente já vê é isso aqui. Vamos para a nossa fórmula aqui, ó. Então, só para a gente entender, tempo de empresa. Tempo de empresa eu vou fazer a mesma fórmula, igual ao ano de hoje, menos o ano da empresa aqui, ó. Fechei, dei Enter, mesmo padrão, olha lá, 6/1 de 1900, não sei se vocês já repararam na fórmula, mas já deu diferença, que é isso aqui, ó, @admissão. Se eu for ver na fórmula aqui tá B2, que é essa linha aqui da coluna admissão. Quando você formata como tabela, o Excel entende qual é a sua coluna. Então, ele já entendeu que essa coluna é a coluna admissão. O @admissão significa que eu estou pegando o valor desta linha do da coluna admissão. Se eu clicar em uma outra célula que não seja dessa linha, aí ele vai trazer a referência. Independente de estar dentro ou fora da sua tabela. Ele traz a referência só para te indicar aqui, ó, você não está usando informação da mesma linha, você está usando informação de outra linha, ok? Boa, então já fiz lá, só fazer a formatação correta dela aqui. Geral, maravilhoso. Porcentagem de aumento, a mesma conta. Se esse valor, olha lá, ó, @tempo de empresa, porque é a coluna tempo de empresa. Se o valor for maior ou igual 5,
ponto e vírgula, 10%, já estava esquecendo já. Caso contrário, 5%. E o valor ajustado vai ser exatamente a mesma conta. É igual esse mais esse. Boa. Enter. Pronto, olha lá. Mesma conta, mesmo resultado. Detalhe legal aqui, ó. Eu não preciso ficar matando igual na outra tabela, que eu clicava aqui, arrastava a fórmula para ficar um monte de linha digitada. Não preciso aqui, por quê? O próximo que eu for digitar, o Carlos, para que eu der Enter aqui, ó, ele incorpora essa linha na minha tabela. Então, eu vou trazer aqui, vamos pegar, tem que dar menos ali, 10/12/2022. Certo? Vai lá. O tempo de empresa já deu 1 ano, já deu 5% aqui de aumento, não tem um valor ajustado porque não tem salário. Vamos por 2,100. Tá lá, 2,250. Então eu não preciso arrastar conforme eu vou inserindo novas informações aqui nas linhas logo abaixo, porque se eu pular uma, ele não vai inserir. Por quê? Tabela padrão, uma coluna do lado da outra, uma linha embaixo de outra linha.